Olha só, aves e mamíferos, a gente vê eles por toda parte. E eles têm umas coisas bem parecidas, né? Mas será que isso quer dizer que são, tipo, primos próximos na árvore da vida? É isso que a gente vai investigar agora. E a semelhança mais óbvia, talvez a mais incrível, é essa aqui: o sangue quente. Tanto aves quanto mamíferos são o que a ciência chama de endotérmicos. O que isso quer dizer? Basicamente, que eles têm um motorzinho interno que mantém a temperatura do corpo sempre estável. É por isso que a gente encontra eles em todo canto do planeta, do deserto mais quente ao gelo polar. Tá, então. Se os dois têm essa habilidade fantástica, esse superpoder, isso resolve a questão? Significa que eles são da mesma família? Bom, a resposta é um pouco mais complicada do que parece. Para começar a desembolar essa história, vamos para o básico, né? Aquilo que a gente vê de cara. Olha só essa tabela. De um lado, as aves, cobertura de penas, um bico sem nenhum dente e a reprodução por ovos de casca dura. Do outro lado, os mamíferos, cobertura de pelo ou cabelo, boca cheia de dentes e, na grande maioria, dão à luz a filhotes já formados. Poxa, olhando assim, parece que são dois mundos completamente diferentes, né? A separação é bem nítida. Mas é aí que a coisa fica divertida. Porque quando a gente acha que entendeu a regra, a natureza vem e, bom, ela dá um jeitinho de quebrar essa regra. Pensa bem, um mamífero que bota ovos é o ornitorrinco, e um mamífero que voa de verdade, o morcego. E que tal uma ave que não voa, mas é uma nadadora espetacular, o pinguim. Esses exemplos são incríveis, eles bagunçam um pouco as nossas caixinhas, mas no fundo eles são isso mesmo, exceções. O ornitorrinco ainda tem pelos e amamenta, e o pinguim ainda tem penas e bico. Eles só mostram como a evolução é criativa. Ok, então a gente já viu o lado de fora. Mas a verdadeira história, as diferenças mais fundamentais, estão escondidas. É hora de dar uma olhada debaixo do capô. Olha que sensacional a diferença na respiração. O sistema dos mamíferos é como uma rua de mão dupla. O ar entra e sai pelo mesmo caminho. Tem um momentinho ali que não está entrando o ar fresco. Agora, o das aves é uma supervia de mão única. O ar oxigenado flui constantemente, sem parar. É uma engenharia de outro nível, absolutamente perfeita para aguentar a energia absurda que precisa para voar. E o esqueleto segue a mesma lógica. O de uma ave é uma obra de arte da engenharia. Os ossos são ocos, super leves, mas com umas estruturas internas que os deixam incrivelmente fortes. Já os ossos dos mamíferos são densos, sólidos, feitos para aguentar o peso do corpo no chão. Um projeto é feito para flutuar, o outro é feito para ter firmeza. Ok, a gente viu um monte de diferenças por dentro e por fora. Então, como é que a gente explica aquelas semelhanças que a gente falou lá no começo? De onde elas vêm? Para começar a entender isso, a gente precisa voltar muito no tempo. O último ancestral que as aves e os mamíferos tiveram em comum viveu há mais de 310 milhões de anos. É um tempo absurdo. E mesmo com todo esse tempo de separação, olha só o que os dois grupos desenvolveram. Coração com 4 câmaras, o tal do metabolismo de sangue quente, um cuidado super intenso com os filhotes e cérebros bem complexos. A pergunta é, como? Como eles chegaram em soluções tão parecidas, estando separados por centenas de milhões de anos? E a resposta para esse mistério tem um nome: evolução convergente. É um conceito fascinante. Significa que eles não herdaram essas coisas de um ancestral próximo. Na verdade, eles enfrentaram desafios parecidos e, de forma totalmente independente, a evolução encontrou as mesmas soluções geniais. E isso nos traz para a grande conclusão dessa história. São dois caminhos completamente diferentes que levaram ao sucesso. De um lado, temos as aves. E sim, pode acreditar, elas são literalmente dinossauros. São os descendentes diretos dos terópodes que sobreviveram e se aperfeiçoaram até virar essas máquinas de voo perfeitas que a gente vê hoje. Do outro lado, os mamíferos. A jornada deles foi outra. Eles vieram de um grupo diferente de ancestrais com cara de réptil, os terapsídeos, e seguiram a própria rota evolutiva para conquistar o planeta, seja na terra, na água ou, como o morcego, até no ar. Então, o veredito final para a nossa pergunta lá do começo é não. Aves e mamíferos não são primos próximos. São, na verdade, duas respostas diferentes, duas estratégias brilhantes e independentes que a vida encontrou para um mesmo desafio, o de dominar o planeta. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se a evolução foi capaz de criar duas soluções tão incríveis e tão distintas para os mesmos problemas,
Que outras soluções geniais, talvez até mais surpreendentes, ainda existem por aí, só esperando para a gente descobrir?